Eu me chamo José Geraldo, né? Conhecido mais como Caçolinha, ou Caçola, né? Sou professor de formação, né? E eu nasci, na realidade, em Piauí, mas fui registrado em Jequié, né? São cidades também do eixo da região cacaueira, né? E fui estudar em Salvador, né? Onde eu fiz a minha formatura profissional, né? De professor na área de atividade física, né? Seria educação física. E também me interessei muito por cultura, né? Fiz dança, fiz jazz, fiz um pouco de teatro, além de esportes, né? Fui um dos fundadores e diretores do Bloco Saco Cheio, que chegou a ser um dos maiores blocos de carnaval de Salvador, né? Introdutor do trio elétrico nos blocos, né? E eu trouxe um pouquinho dessa experiência, né? Para cá, para Itabuna, quando eu vi em 1978, para trabalhar aqui no centro comunitário, né? Para a gente fomentar o desenvolvimento das atividades em comunidades de baixa renda e também trabalhando na rede pública como professor que eu sou de formação. A Itabuna eu já vinha, né? Porque meu pai na época comerciava com cacau também, que era assim o mais comum na região. E também nós tínhamos uma empresa de aviação, que era a Atlanta Táxi Aéreo, a primeira empresa de transporte aéreo do sul, extremo sul da Bahia, né? E meu pai era um dos sócios da empresa e a gente sempre vinha aqui, né? Então a gente vinha aqui na sorveteria Danúbio para tomar um sorvete de tapioca ou de milho verde. Então era assim uma coisa. Então Itabuna eu já tinha assim uma lembrança e depois alguns colegas que eu consegui encontrar em Salvador que eram da região. Por isso que eu resolvi vir de volta, né, para a região do cacau e escolhi Itabuna, porque era assim uma cidade, como é hoje ainda acho, uma cidade muito pujante, né? O primeiro carnaval que eu participei em minha vida, eu ainda morava em Piauí, que eu saí atrás do trio elétrico, então aquilo ali foi para mim uma coisa assim fabulosa. Eu estava beirando algo de 9 anos. E coincidentemente, quando eu nasci num sábado que era carnaval, 21 de fevereiro, né? E então quando eu nasci, meu pai depois me falou que tinha uma música, inclusive, que se chamava O Terceiro Homem, que na sequência foram 2 irmãos e depois eu. Então ele dizia, olha, o terceiro homem já nasceu lá em casa, então não sabe de carnaval. Então acho que eu já nasci pulando, né? Dando chute na barriga de minha mãe, cotovelada, essas coisas, né? Repare bem, o Maria Rosa me encantou porque eu, quando cheguei aqui, né, em 1978, aí tinha alguns amigos que, como eu falei anteriormente, nos encontramos em Salvador. E quando eu cheguei para aqui, eu cheguei em junho, né, já próximo de São João, que eu gosto também de São João muito. E aí a gente tinha o Beco do Fuxico, que era um beco, assim, um local um point de encontro da boemia, né, da cultura, de certa forma, né. Tudo passava ali pelo beco, né. E se reunia em torno do ABC, que é um bar tradicional de batida, né, que o Caboclo Alencar, uma figura assim, também foi um dos criadores da lavagem, né. E tinha mais um bar de Batutinha e de Mota e Seu Mário do Pastel, né, que eram bares assim bem significativos, né, que atraía essa cultura, né. E aí a gente resolveu, né, por ideia de um amigo nosso, que era engenheiro civil, também que morava em Salvador, mas que estava fazendo as obras de pavimentação do Jardim Primavera, que era conjunto Urbs 1 e 2, e também da Ilhéus Canavieiras, né? Eles estavam pavimentando também, asfaltando, né? A rodovia BA, se não me engano, é 001, uma coisa assim. E a gente vendo aquele movimento, aquela ebulição toda. Então, no caso, né, Malaca, né, Roberto Carlos Goodgrover, e mais um outro amigo nosso, Abelardo Brandão Moreira, Bel, que foi jogador de futebol aqui de Itabuna e também do Flamengo, né, na época, e jogou também no Atlético de Alagoinhas, acho que no Colo-Colo de Ilhéus. Então, assim, aquela ideia foi surgindo, a gente amadureceu, pô, que tal a gente fazer uma lavagem igual ao do Beco Maria Paz, em Salvador, que era onde abria o carnaval. E aí a gente resolveu também fazer essa homenagem, aí criamos a lavagem do Beco, né? Em 1979, quer dizer, menos de um ano
Aí eu já soube do Maria Rosa e aí fui convidado para desfilar, né? E foi quando eu fiquei 2 anos e também resolvi contribuir com algumas ideias. O pessoal encarou assim também, né? Algumas dessas mudanças, né? E pediram, né? Se eu queria ser. Inclusive eu fui rainha também no ano que eu desfilei, né? Que a gente chama de rainha, né? São as debutantes, os calouros do Maria Rosa, né? E aí então me foi feito o convite e eu aceitei também, porque a história do Maria Rosa é fascinante. Na década dos anos 30, né? Nós temos 2 datas assim, oficiais de fundação, 1931 e 1935. Cultivamos ambas, né? E foi uma homenagem a uma foliã que faleceu próxima do carnaval. E então o pessoal resolveu se travestir de mulher em homenagem. E uma época de machismo, de muita violência, de coronelismo, né? Então essa atitude de vanguarda é que me fez, assim, me encantar pelo Maria Rosa, né? Então a lavagem, assim, é no sentido de você trazer as pessoas. Então a lavagem, assim, ela não tem uma formulação, como dizer assim, única, né? O que é que nós temos? Nós temos a participação popular, com blocos de sobrepercussão, com blocos de fantasia, sem nenhum acompanhamento musical, outros com mini trio, com trios, dependendo do local. No nosso caso, a nossa lavagem, ela é assim uma coisa bem heterogênea. Ela tem dias que a gente faz a lavagem, ou tem anos que nós fazemos a lavagem, em que só cabem os carros pequenos, entendendo? As maiores estrelas da Axé Music baiana passaram por aqui. Luiz Caldas, Daniela Mercury, Durval Leles, entendendo? Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Timbalada veio aqui também, Ricardo Chaves. Então essas pessoas também fizeram assim uma grande participação no Carnaval de Itabuna, que Ilhéus também fez o Carnaval e trazia. Quer dizer, então começou a fazer o quê? Essa ponte. E aqui em Itabuna há uma coisa assim interessante, que são os vendedores ambulantes, né? Que você fomenta um aporte financeiro muito grande. Então o Carnaval, assim, e de certa forma, ele reflete um pouco da alegria do povo brasileiro, que é onde você realmente se vê. Tanto que nós temos alguns segmentos de ordem religiosa que dizem assim: olha, eu não gosto de carnaval, mas a lavagem do beco é tão legal, viu, pessoal? As famílias vêm. Eu acho que é um sonho de todo mundo que funcionasse os segmentos culturais em todas as instâncias, porque a cultura não é só o carnaval, não é só a música. Nós temos teatro, nós temos cinema, nós temos poesia, nós temos pintura, nós temos grupos sociais de entidades e de localidades. Nós temos até a própria cultura de matriz afro, que também gerencia essa coisa para a gente, que nos fornece também muito subsídio para que a gente possa ambientar essa coisa do carnaval, né? Então que a gente tivesse assim essa boa vontade de fazer, né? Que apoiasse os projetos, que apoiasse os artistas, porque a gente não pode deixar de não falar da pandemia. E nós temos visto que o que nos tem salvado é a arte, de que também se presenciasse nas escolas o fomento a essas coisas, a descoberta de talentos, seja na pintura, seja na música, entendeu? Eu me lembro que eu, na época do ginásio, eu passei a participar da banda fanfarra, passei a participar do coral, fazia oficinas de arte, e que a gente pode também reestruturar um ambiente dessa natureza, né?